tinha iniciado a gravação. Agora começou. Boa tarde. Então, declaramos aberto o painel 4, que é denominado Direitos Sociais e Políticas Públicas. Então, como moderador está aqui o Lucas, eu, que sou a Bianca, e a Karine. Milena tá aí? Seria o primeiro trabalho? Deixa eu começar eu primeiro. Pode Sim, começar, estou. Milena, posso deixar o Lucas apresentar primeiro? Que eu vou para um outro compromisso agora. Ah, Então eu tá. apresento. Sim, sem problemas. Tá bom, Milena, obrigado. Obrigado, Bianca, obrigado, Karina, obrigado, Fábio, obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui presente no mais um evento do Iberojur. Esse trabalho, na verdade, a gente estuda a questão da proteção do uso de dados, né? Proteção de dados pessoais. Esse é o tema central do trabalho. Esse trabalho é um trabalho que foi feito em coautoria com o Paulo Davis, que é um orientando meu de TCC. Ele estaria aqui presente hoje, infelizmente teve um problema de saúde e não pôde, então eu vou, muito brevemente, fazer uma apresentação dos pontos principais aqui do trabalho, que é um artigo, já é um artigo completo e vai sair publicado de maneira completa na revista posteriormente em até 5 meses, né? Então, caso surja alguma curiosidade do tema, a gente está à disposição para seguir o debate e também fiquem bem à vontade para dar uma olhada no artigo completo para analisar a fundo os artigos principais, os pontos principais do artigo. Então, primeiro a gente analisa uma base constitucional dessa proteção de dados, né, que seria ali na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, honra, imagem, artigo 5º da Constituição, que seria a base disso. A gente faz também uma análise da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, também como uma parte importante ali do artigo, e a emenda constitucional número 115 de 2022, que sobre esse ponto trouxe uma alteração bastante significativa, porque incluiu expressamente a proteção de dados pessoais no rol do artigo 5º da Constituição Federal, que traz os direitos e garantias individuais, né, que são os conhecidos direitos fundamentais. Então agora a gente tem textualmente colocado na Constituição a ideia de proteção de dados pessoais no artigo 5º da Constituição. E aí essa análise, caracterizando esses direitos, esses dados pessoais como direitos fundamentais, a análise do artigo se baseia em uma análise de 3 julgados do STF. Esse é o núcleo do nosso artigo, né? Primeiro, é uma análise da ADI 6649 de 2022, que analisa a MP 954 de 2020, que foi uma MP feita durante a pandemia, onde se tinha uma dificuldade de se estabelecer um censo, né? Porque não se podia sair na rua, batendo porta a porta para identificar as pessoas que estariam vivendo naquelas casas, naquelas questões. E aí a MP determinava que as operadoras de telefonia enviassem ao IBGE dados de usuários para que pudesse ser feito o censo e estatísticas, em clara violação dos dados pessoais desses usuários de telefonia. Essa discussão chegou no STF e o STF entendeu que seria inconstitucional essa MP, que violaria o direito fundamental desses dados pessoais desses usuários do serviço de telecomunicação. Como um segundo julgado analisado também aqui no artigo, nós temos a ADI 5545, que analisou uma lei do Rio de Janeiro que tratava de base genética de bebês. Então, nesse contexto, era uma lei estadual que autorizava uma coleta compulsória de material genético desses bebês para montar um banco de dados de material genético. Esse julgado também foi analisado pelo STF, com relatoria do ministro Luiz Fux, e se entendeu também que não teria a possibilidade de se estabelecer essa base de dados, porque isso violaria o direito fundamental dessas pessoas, né, ainda que sejam bebês. Então, a gente teria um dado sensível que teria guarda sigilosa sendo violado nesse sentido. E, por fim, o terceiro julgado analisado, né, no contexto do artigo é a DPF 403 de 2023, que tratava da requisição de dados a provedores estrangeiros no contexto de investigação criminal. Então, nesse caso, quando se tem uma investigação criminal relevante, o STF entendeu que poderia ser flexibilizada a interpretação desse direito fundamental
na aplicação da teoria dos princípios mesmo, como a gente compreende, né, os princípios se aplicam com ponderação, na ideia de mais ou menos, então seriam flexibilizados a aplicação desse direito fundamental, desses dados pessoais que poderiam ser compartilhados com autoridades estrangeiras, porque representaria um fim mais relevante, que seria a segurança e a efetiva investigação criminal de crimes importantes. Então, em síntese, na análise desse artigo, ficou de fato caracterizado que, mesmo antes disso ter sido inserido na nossa Constituição como um direito fundamental, já o era por interpretação do nosso Supremo Tribunal Federal, que em última instância, o guardião da nossa Constituição, né? Então, fica caracterizado o direito fundamental à proteção de dados, os dados pessoais, o que a gente fez com base na análise desses 3 julgados. Acho que é isso a apresentação de maneira bem direta do artigo. Caso surja alguma dúvida, a gente fica à disposição para conversar posteriormente. Obrigado pela oportunidade. Algum comentário, professor Fábio? Não, sem comentários. Só elogios, né? Depois, no dia da publicação, nós vamos comentar. Eu li o trabalho, eu achei que está muito bem formulado, é muito interessante o tema e a forma como o STF interpreta e decide sobre a proteção de dados na sociedade da informação que a gente está inserido hoje. A hipótese é extremamente coerente. A análise das decisões do STF é sólida, contextualizada, e eu gostei que vocês fizeram, além de citar a decisão, vocês realmente fizeram comentários sobre elas, encaixaram como que estava nos tópicos anteriores, então ficou muito bom. Sendo assim, a linguagem consistente, eu não tenho nenhum ponto a melhorar, para mim o trabalho está perfeito para a comunicação. Obrigado, Bianca. Então, li também o artigo com relação a aspectos formais, irretocável, acredito que seguiu muito bem, a introdução também realmente nos mostra o contexto, e uma questão que eu gostaria de perguntar é se vocês usaram algum critério específico na escolha dessas decisões paradigma que vocês exploraram durante o artigo. Se foi utilizado, na verdade, eu não vou saber te dizer agora, porque esses julgados foram escolhidos pelo Paulo, que é o primeiro autor, né, o segundo autor, e ele escolheu esses casos para a gente discutir, e deles surgiram a ideia do artigo. Eu não cheguei a debater com ele essa escolha. Mas achei ótimo, achei que é um tema bastante atual da privacidade, e até daria, né, futuramente para pensar em um apanhado no direito comparado, tem alguns casos, principalmente de Oklahoma, que falavam que se você está em um local público, você também se torna algo público e não teria esse direito à privacidade. Então, se alguém tirasse fotos ou algo assim, me remeteu muito a esses julgados que eu li, mas achei excelente, né, o trabalho e as colocações. Obrigado, querido. Valeu. Perfeito, então, muito obrigado. Vamos passar para a apresentação agora da Milena. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Perfeitamente, Milena. Tá bom. Saúdo, então, a professora Bianca, a professora Karina, que estão aqui nessa banca, nesse painel, né? Eu sou Milena, como vocês já sabem, sou egressa do mestrado do Centro Universitário Univel e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Reputação, a interrelação entre a reputação do filiado e a do partido político. O problema de pesquisa, portanto, se refere a definir em que medida a reputação do filiado interfere na reputação do partido político, do qual ele é membro, porque essa questão da reputação é pouco estudada no Brasil, ainda mais fazendo esse paralelo. Então, a pesquisa, nesse sentido, se desenvolve por meio do método de abordagem dedutivo e do método de procedimento monográfico, em que a pesquisa é documental e envolve diversas fontes, desde bibliografias até matérias jornalísticas. E, a fim de alcançar o objetivo dessa pesquisa, que está centrado na investigação dessa inter-relação da reputação do filiado com o respectivo partido, serão analisados o caso do mensalão
e a performance do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018 e 2022, por conta da investigação relacionada à Operação Lava Jato, e também a comparação do Partido dos Trabalhadores com o Partido Socialista Italiano, porque ele igualmente foi investigado em uma operação chamada Operação Mãos Limpas, na Itália, que foi também uma inspiração para a Operação Lava Jato aqui no Brasil. E o resultado dessa investigação, na verdade, foi a dissolução do Partido Socialista Italiano em 1994. Enquanto aqui no Brasil a gente observa que, apesar do Partido dos Trabalhadores não ter eleito o seu candidato em 2018, que era o Fernando Haddad, ele conseguiu eleger o presidente Lula em 2022. Isso, consequentemente, está relacionado à reputação. E o que é a reputação? Reputação é o resultado da percepção de ações passadas e das perspectivas futuras que se tem em relação a uma instituição e também a uma pessoa, também empresas têm reputação, então todos nós temos, mas nesse caso é vista a reputação do partido e do filiado, que ela é construída ao longo do tempo por meio das ações que a pessoa faz em si. Então, no caso do PT, o mensalão foi um episódio em que pagava-se mesada aos parlamentares da base governista. Então, foram investigados, por exemplo, José Sarney e Delcídio do Amaral. Mas, apesar disso, o partido, nas eleições seguintes, conseguiu eleger o filiado que estava se candidatando à presidência, que era a Dilma Rousseff, em 2014. Entretanto, em 2018, não elegeu o Fernando Haddad por conta das condenações do presidente Lula. Por que isso? Porque o presidente Lula, alguns historiadores e como Lincoln Seco afirmam que Lula é o partido e o partido não, Lula não depende do partido, mas sim o partido depende de Lula. Então a gente vê uma vinculação muito grande entre a reputação de Lula e do partido. E quando ele teve as condenações de lavagem de dinheiro e corrupção, quando ele teve essas condenações anuladas, então ele voltou com força total ao cenário político e foi reeleito em 2022, né? Eleito novamente, eu quis dizer. Isso indica que a reputação desse filiado está extremamente vinculada ao partido político, e o mesmo se observa com a reputação de Bettino Craxi em relação ao Partido Socialista Italiano, porque Bettino Craxi, por mais de 15 anos, ele foi secretário-geral do partido, que é o cargo como se fosse de presidente do partido, e quando ele foi investigado pela Operação Mãos Limpas, ele foi condenado por financiamento ilícito de partido. Então, e a comoção na Itália foi tão grande que o partido, nas eleições que se seguiram, em 1994, ele não atingiu nem 4% dos votos. Então, ele foi dissolvido por consenso dos filiados, porque não tinha uma representação mais na Itália. Então, esses casos dão base à conclusão que se chega, que é de que a reputação do filiado reflete na reputação do partido proporcionalmente ao vínculo existente entre eles. Então, se nós conseguimos vincular um candidato, um filiado ao partido, nós temos que a reputação desse filiado e do partido, elas se comungam, certo? Uma influencia na outra. Enquanto que, se nós temos um filiado que não tem tanta identificação assim com o partido, essa percepção é menor. Então, um risco reputacional do partido é menor se esse filiado não tem tanta, se os eleitores não percebem tanto essa vinculação entre um e outro. Então, esse seria o resultado da pesquisa. Eu enviei o resumo e pretendo, né, no prazo dado,
enviar o artigo a respeito disso. Fico aberto às considerações das professoras e encerro aqui a minha apresentação. Obrigada. Então, primeiramente, parabéns, Milena. Eu acho que é um resumo que está muito bem escrito e eu realmente espero que você faça um artigo disso. Eu acho que o ponto forte é realmente a comparação entre os dois contextos políticos, Brasil e Itália. O problema está muito bem formulado, porque a gente percebe em que medida a reputação do filiado ela interfere na reputação do partido político. Você utiliza métodos de procedimentos corretos para aquela pesquisa que você está fazendo. E ainda a exposição dos casos concretos, elas trazem uma parte que é muito importante, é aquela parte que as pessoas mais enxergam. Então, quando você traz, por exemplo, a questão do mensalão, é um paradigma para que a gente possa entender como que significa e qual o conceito disso. E a gente tem, então, a compreensão da dinâmica entre imagem pública e desempenho eleitoral. Dito isso, por favor, Milena, transforme em um artigo, esse pedido meu, eu acho que realmente tem muita viabilidade, eu vou ficar muito feliz em ler, tá? E eu aguardo para conseguir ler ele inteiro quando sair o livro do Iberojur. Eu agradeço as considerações. Obrigada. Então, Milena, gostaria de parabenizá-la, primeiramente. Concordo com a professora Bianca, isso eu acredito que tem que realmente virar um artigo, porque a sua exposição também foi muito esclarecedora, seu resumo muito bem escrito. Concordo com você quando você fala na questão de reputação, que o filiado ele atinge também a reputação do partido, em especial no Brasil, porque aqui a gente sabe que quando as pessoas procuram votar, muitas vezes não tem a consciência do que significa a legenda partidária, de como é feito o cálculo das cadeiras, e acreditam estar votando muitas vezes somente em uma pessoa e não entende a profundidade disso. Como é um resumo, não tem tantas informações sobre as referências, então eu não sei o que exatamente você utilizou sobre, mas se eu puder te dar uma sugestão, se é que já não foi a base, né, para o seu artigo, é que com relação a essa questão da Operação Mãos Limpas na Itália, eu tive a oportunidade de estudar isso muito com o professor Chemin, né, e ele tem um livro sobre isso, né, que ele disseca muito isso, fala da comparação com a Lava Jato também. Então, eu acho que é algo muito enriquecedor, é uma referência base para esse seu trabalho. E também sugiro o Felipe Hayashi, que apesar de não falar especificamente sobre essa questão da mãos limpas, ele fala muito da questão de corrupção e também tem vários trabalhos publicados sobre isso, com foco no Brasil. Mas parabéns novamente e gostamos muito do seu trabalho. Parabéns, obrigada pelas considerações e com certeza vou usar as referências abordadas aqui. Obrigada. Obrigada. O próximo trabalho é da Dulcilene Aparecida e Mapele Rodrigues. Estão aí? Sim, boa tarde. Boa tarde. Dulcilene, você vai compartilhar algum arquivo? Se for, fique à vontade, tá? Tá bem, mas não vou, professora. Não, tranquilo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professoras. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas, porque eu deveria me fazer presencialmente no evento, mas por uma questão de voo não consegui chegar. Então, eu agradeço a deferência por poder apresentar por vídeo. Também queria agradecer, acho que o professor Fábio está na sala, que eu tive presente no primeiro evento do Iberojur lá em Braga, depois estivemos no Porto, então uma grande honra estar aqui novamente, prestigiando e podendo apresentar e conversar um pouco com os colegas. O meu tema de abordagem é um artigo, né, que já foi escrito e enviado, e desde já agradeço as considerações que vierem, as perguntas. Intenciona falar sobre a questão de intersecção de normas, e quando eu digo normas, o afunilamento sobre lei, constituição e atos internacionais. Dentro da abordagem, de forma muito pontual,
algumas considerações sobre a Constituição são feitas, sobre a lei e sobre os atos internacionais. No transcorrer do trabalho, então, o intuito é deixar claro, né, a ordem e hierarquia de cada uma desses institutos, se assim eu posso dizer, trazendo a Constituição como o primado básico e a norma máxima de cada Estado, né, como um poder advindo, então, do povo e da própria democracia em Estados democráticos de direito, como uma norma máxima que encampa, então, direitos, obrigações, princípios e tudo de mais básico que possa regular uma sociedade, as relações delas advindas e todo o escopo para a instituição de um Estado. A lei, como um produto, então, do próprio poder legislativo de cada um dos estados, e aqui de uma maneira bem genérica, porque já vou me encaminhar para a questão própria do Brasil, a lei apresenta-se, então, como um produto do legislativo, como disse há pouco, mas no sentido de delinear garantias, direitos e deveres, né, já instituídos constitucionalmente, a fim de regrar, então, obrigações, direitos e obrigações também lá instituídos. Essa compatibilidade entre tais atos, né, legislativos, constitucionais e normativos, considerando a globalização, o desenvolvimento social e a impossibilidade da própria legislação, seja através da questão da necessidade do próprio processo administrativo ser lento, do procedimento administrativo ser lento, do procedimento legislativo ser lento e não acompanhar o desenvolvimento social, um fenômeno tem se discutido, tem sido apresentado, que é a questão da própria globalização. Muito vertente no século XXI, muito presente nos nossos tempos por conta da própria disseminação de conhecimento, de possibilidades de estarmos em vários lugares ao mesmo tempo que estamos fisicamente num lugar, próprio exemplo do que está acontecendo nesse evento. Essa possibilidade de nos relacionarmos de forma mais veloz e as próprias mutações existidas na sociedade atual permitem, então, uma abrangência maior dessas normas que necessitam acompanhar esse desenvolvimento social, se é possível se falar nesse sentido. Então, um dos critérios para que a própria legislação possa, então, regulamentar essas normas, formas de relacionamento e desenvolvimento social, a abertura constitucional é um dos pontos abordados aqui. Quando se fala, então, em abertura constitucional, em específico na própria Constituição Federal do Brasil, a gente tem lá no artigo 5º, nos seus parágrafos 2º, 3º e 4º, especificamente a possibilidade, então, de encampação do Brasil de normas internacionais e, mais especificamente, no escopo de tratados internacionais de direitos humanos. Para tanto, algumas digressões doutrinárias e divergências com relação à nomenclatura são pontuadas, no sentido de que, como estes tratados internacionais, então, seriam possíveis de atuar na ordem jurídica interna. Como constitucionalista que sou, e só me permitam um parênteses, esse artigo é fruto de uma discussão, inclusive, de um dos seminários do meu doutoramento, que foi realizado em Portugal, na cadeira de Direito Constitucional. Então, a síntese e o norte do trabalho é para que fique muito claro que o nosso posicionamento é de supremacia constitucional em todos os níveis, mas o que não invalida o fato de que é possível, sim, termos tratados internacionais, então, como norma a se regerem estruturas internas e relacionamentos havidos na ordem constitucional interna do Brasil, sob a regência dos tratados internacionais. O nosso posicionamento segue no sentido de que, tal qual determinado no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal,
desde que os tratados internacionais sejam submetidos ao mesmo critério de votação das emendas constitucionais, e se aprovados tais quais as emendas, então, 3/5, aprovados por 3/5 em 2 turnos em cada uma das casas legislativas, Senado e Câmara, relativas do Congresso Nacional, é possível, então, termos os tratados internacionais sob a égide da Constituição Federal. Então, esse status constitucional dos tratados, a partir de então, seriam os mesmos das emendas constitucionais, compondo e integrando, assim, a normativa brasileira. Trago brevemente aqui, já me direcionando para o fim da minha fala, a possibilidade, então, de esses tratados, num Estado constitucional, serem tratados sob o prisma da supralegalidade, e aqui já de acordo com o artigo 27 da Convenção de Viena sobre os Tratados, que é de 1969. Nesse sentido, judicialização de direitos, sejam fundamentais, sejam sociais, a título de determinação e exigência de políticas públicas, ganham um revés mais forte no sentido de contar, então, com essa supralegalidade dos tratados, no sentido de poder, assim, implicar numa maior força de numa maior força de ter os seus direitos exigidos. E só para concluir, um dos exemplos que eu gostaria de trazer é efetivamente a questão de atendimento médico a crianças especiais, por exemplo, que é um assunto muito vigente no Estado brasileiro hoje em dia, que são as crianças com autismo, que buscam diuturnamente o Poder Judiciário para fins de ter o seu tratamento assegurado. Com base na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2017 e foi efetivada em Nova York, o Brasil encampou efetivamente essa convenção e, como tal, então, ela pode ser exigida nas ações judiciais e ganha um argumento e um fundamento de força maior do que o próprio equilíbrio econômico-financeiro, que é o arguido pelo próprio SUS ou pelos próprios convênios. Então, nesse sentido, o intuito do trabalho é dizer que sim, podemos, somados à própria legislação e às próprias normas constitucionais, temos, através da abertura constitucional, a encampação de tratados internacionais e aqui de direitos que tratam de direitos humanos, promovendo a integração normativa e possibilitando, então, uma sociedade mais coesa, numa busca de uma maior soberania constitucional e legal, na busca da dignidade da pessoa humana. Termino minha fala agradecendo e me colocando à disposição. Muito obrigada. Então, primeiramente, muito obrigada, Lucilene. Agradeço também ao outro que escreveu o artigo junto com você, mas eu vou agradecer na sua pessoa, já que você está aqui para apresentá-lo. Ele é só meu, professora. Ah, é só seu? Então tá, tranquilo, desculpa, então. Eu acho que esse Mapelli foi errado, algum erro material ali, porque o meu nome é Dulcilene Aparecida Mapelli Rodrigues. Ah, tá, faz sentido, então desculpa, realmente. Não, tudo bem. O texto ele aborda a integração entre direito constitucional e direito internacional, o que é muito interessante. É uma área que vem crescendo bastante e que eu acho que ela merece ser estudada. Principalmente que é um tema atual e relevante diante da expansão das normas internacionais de direitos humanos e a discussão sobre soberania, sobre a legalidade, tanto no Brasil quanto em outros países. Você utiliza uma base doutrinária muito sólida, com referências excelentes. Então, essa base ela evidencia um domínio conceitual elevado e uma perspectiva filosófica constitucional, o que eu achei muito interessante. O que eu achei, faltou na introdução, você inserir os elementos de um trabalho científico, como o objetivo, a metodologia, a estrutura do artigo. Fora isso, a questão da BNT nas referências. Para só pôr um espaço entre uma referência e outra, espaçamento simples. Mas, de resto, eu realmente só tenho que parabenizar você. É um trabalho que a gente sabe que direito constitucional é uma área, para mim, é uma área muito difícil, é uma área que demanda muito estudo, e ficou nítido que,
por causa das suas referências aqui, isso tudo é que não está faltando, né? E última coisa é que eu acho que você poderia fazer uma análise jurisprudencial. Você citou o HC ali, mas você podia falar um pouquinho mais das decisões relacionadas a isso. Dito isso, parabéns. Professora Karina? Obrigada, professora. Gostaria de parabenizá-la, né, de início. Realmente é um trabalho com referências bastante sólidas e é um trabalho complexo por si só. Acredito que não só pela área, mas pelo tema, e foi uma abordagem fantástica que você fez. Algumas considerações, eu vi que você citou bastante o Clemerson Melincleve. Também sugiro uma outra obra dele, que é a Atividade Legislativa do Poder Executivo. Eu acredito que no âmbito de direito constitucional iria agregar bastante nessa obra, pelo que eu vejo, você já usa o autor, então acredito que seria bem dentro da área. E nessa parte final que você estava comentando, da questão do direito da pessoa com autismo, é um tema que ele já é debatido há muito tempo e está cada vez mais atual e relevante. Em especial agora que foram aprovadas, né, novas medidas com relação aos laudos. Eu acredito que vale bastante a pena pegar esse lado tanto em citação jurisprudencial ou até mesmo em direito comparado, que não precisaria ter essa renovação como era exigida, mas, por outro lado, quando você precisa ser caracterizado como portador de necessidades especiais, em especial com relação a quem tem o transtorno do TEA, ainda é algo extremamente burocrático e os laudos têm um nível de exigência de que sejam médicos do SUS, no mínimo um médico e 2 terapeutas. Acredito que tem bastante jurisprudência que entraria bem nesse tema e ainda não pacificado, mas seria um arco tanto para esse seu artigo como para estudos futuros. Mas, mais uma vez, gostaria de parabenizá-la. É muito bom e relevante, né, a temática do seu trabalho. Muito enriquecedor mesmo. Parabéns, excelente. Eu agradeço, obrigada, professoras. Eu não consegui incluir muito mais assunto, por conta a gente tem uma delimitação, né, instituída em edital, mas com certeza é um tema que é muito apaixonante para mim, né? Então, realmente... Eu já olhando assim, Silene, acho que dava para escrever uns 2, 3 artigos, né? Facilmente. Ele faz parte da minha tese, né? Assim, foi algo a partir do qual eu desenvolvi a tese, né? Então, ele realmente tem bastante coisa para escrever e eu agradeço muito, com certeza vou utilizar os apontamentos das professoras. E, professora, só para contextualizar a questão do autismo, a ilogicidade da necessidade de atualização de laudos é que o próprio TEA não é uma doença curável, né? É uma condição do ser humano que quem tem não vai curar. Então, não tem lógica, né, esse pedido não, né? Essa legislação e posicionamento recente agora do STJ de efetivamente ter esses laudos de 3 em 3 ou de 6 em 6 serem refeitos, né? Mas, e aí, toda a questão constitucional e de dignidade da pessoa humana efetivamente são aviltadas com seriedade. Mas eu agradeço muitíssimo as ponderações e muito obrigada. Nós que agradecemos. O último trabalho desse painel é Miguel Bellinati e Pietro de Jesus. Estão aí? Deixa eu verificar se estão. Não, acho que não estão. Miguel e Pietro estão aí? Não. Pode encerrar. Considerando que o Miguel, nem mesmo o Miguel e nem mesmo o Pietro estão aqui para apresentar o trabalho que seria denominado Segurança Alimentar e Programas Sociais para o Combate à Fome, um diagnóstico de efetividade, não há mais trabalhos para apresentar no painel 4 e encerramos a sessão. Muito obrigada a todos.